Eu sou Ana Zanetti e hoje eu quero falar sobre relações. Relações humanas, relações com a família, relações com o marido, relações no trabalho, relações com o dinheiro, tudo relacionado à palavra relação. O que significa essa palavra relação? É como você ou outra pessoa, outra coisa que está do outro lado, como vocês vão se relacionar. Então, o que é o lance aqui? O mais importante, não entender o comunicador, o receptor, nada disso. Não o lance da comunicação, mas sim como você vai enfrentar as coisas perante aquela situação, aquela pessoa, aquela vivência, sei lá, o que for, como você vai se relacionar. E o mais importante de tudo, nisso que eu vou te explicar, se a gente não souber se relacionar, seja com o que for, a gente adoece, a gente fica doente. Pode não ser na mesma hora, pode não ser no mesmo instante, mas aquela relação, aquele sentimento que aquela relação faz em você, transborda em você, vai ter consequências. Às vezes boas, às vezes não tão boas. Bom, vamos supor, você tem muito conflito com um filho ou com o marido, sei lá. Você vai se desgastando, chega uma hora que você vai ficar doente. É a mesma coisa de uma pessoa que está doente e alguma coisa muito boa acontece e ela vai conseguindo se recuperar. Por quê? Porque aquela relação com aquilo que está fazendo bem para ela vai levantando ela. Então as relações, né? As relações humanas, com que você se relaciona, com que você consegue ter aquela troca de energia, vai te trazer ou um bem-estar ou um mal-estar. E no caso do mal-estar, é doença, é problema. As pessoas que vivem brigando, discutindo e isso e aquilo, você pode ter certeza que uma hora ela cai doente. E às vezes essa doença se transforma em muitas coisas, principalmente a mágoa. Quando você fica muito magoado, você fica muito frustrado, é um problema, sabe? Então tem alguns sentimentos básicos que deixa a gente doente. Eu vou falar alguns e você começa a prestar atenção aí e começa a rever a sua vida lá para trás. Olha, mágoa deixa a gente muito doente. Quando a gente fica magoada, fica triste, sabe? Aquilo lá fica remoendo e você volta e remói, você volta e remói. Aquilo é um perigo, mágoa. Perdão, não perdoar. Quando você não perdoa alguém, aquilo lá volta e você olha aquela pessoa e você sente aquela raiva de novo, você sente aquela mágoa e aquilo lá, o não perdoar é um grande problema na vida da gente. Arrependimento. Sabe quando você fica arrependido de alguma coisa? Você fica pensando, nossa, eu podia ter feito isso aqui. Isso daí é um grande problema na vida da gente. O mais importante de tudo é entender que se a gente não souber se relacionar com tudo que está à nossa volta, porque a gente é um ser humano, então quando a gente nasce, a gente já começa, a primeira coisa que a gente se relaciona é com a nossa mãe. Se a gente não começar a aprender a se relacionar com tudo que está à nossa volta, você pode ter certeza que as doenças que estão aparecendo, que aparecem nas pessoas, é por causa do não relacionamento, não saber se relacionar. Ah, mas você pode falar, mas eu nasci com essa doença. Tudo bem, pode ser genético. Mas as relações, elas interferem grande, mas muito na vida da pessoa. Por quê? Às vezes não é assim, rapidamente. Mas você vai guardando aquele sentimento por causa daquela relação que não tá dando certo e você vai ficar doente. Eu tenho um grande problema, se eu ficar nervosa com alguma coisa, pum, dor de cabeça. O que é isso? Eu não, às vezes, consegui me relacionar com tal problema. Então, eu sei que meu estupim é eu ficar estressada, nervosa. Na hora, se eu ficar nervosa com alguém, com alguma coisa que eu não consigo resolver ali no momento, porque eu gosto de resolver sempre as coisas, não consegui, eu fico com uma dor de cabeça, assim, terrível. Outra coisa que eu quero falar muito importante, às vezes a gente começa a se encher, entupir de remédio. Aí você vai no médico, o médico fala, isso, é aquilo, você se entope de remédio. Por quê? Porque você acha que você tá com alguma doença e às vezes não é doença, entendeu? Uma doença pré-existente. Aquilo lá tá fazendo mal para você. Você já viu quando você tá muito assim,
entusiasmado, feliz com as coisas, parece que as coisas fluem mais fáceis. Sim, flui mais fácil, porque a energia tá rolando, aquela energia do bem, tá tudo rolando, então flui mais fácil. Pessoas nervosas, bravas, tem problema de estômago, né? Aquela pessoa que vive com problema de estômago, com dor de estômago, que ela fica com raiva, ataca o estômago, né? A pessoa, ela é muito crítica, ataca a rinite, né? Aquela pessoa que vive ali, ó, sabe, se criticando e se autocriticando muitas vezes, né? Porque não é criticando as outras pessoas, não. Ela se autocritica, ela se autocobra, fica doente. O problema é que às vezes a gente percebe que as pessoas não conseguem avançar nos relacionamentos. Não conseguem por quê? Porque tem muita coisa por trás. É aquela história, né? Você tem a sala e a sala tá toda suja. Daí o que você faz? Você dá uma varridinha por cima e joga tudo por debaixo do tapete. Daí, minha filha, aquele tapete vai erguendo, porque a sujeira tá tudo debaixo do tapete. Daí não adianta. Uma hora aquilo lá, aquela poeira sai tudo para a sala de novo. E o que eu vejo hoje, que é uma coisa tão importante, você saber se relacionar e se comunicar, elas andam juntas, grudadas, são irmãs. Então, às vezes eu falo uma coisa para você e para um filho ou para um amigo, para alguma pessoa, a pessoa não entende, a pessoa fica magoada, porque a comunicação foi interrompida, a comunicação foi truncada. E aquilo lá acaba tornando a relação instável, a relação com o problema. Hoje é muito importante a gente saber se relacionar. E não é só com a outra pessoa, relacionar com as situações da vida. Se relacionar no trabalho, se relacionar com o dinheiro, saber se relacionar com as pessoas que estão em volta, entendeu? Se relacionar com os problemas, porque a gente pode se relacionar bem com uma pessoa, mas só que quando chega a relação com o problema, ferrou-se. Então, a gente tem que entender que o negócio não é o problema que vem pra gente. É como a gente enfrenta aquele problema, como a gente se relaciona com aquele problema. Então, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que tudo está relacionado. Isso tudo depende de relações. Relações humanas, não só relação casal, filho, parente. Hoje, eu acredito e eu penso e eu luto por isso, porque eu sou mestre em comunicação, eu luto por isso, por tentar mostrar para as pessoas o relacionamento, mostrar a comunicação. São coisas tão importantes. Agora você deve estar se perguntando assim, nossa, sua vida deve ser uma maravilha. É lógico que não é. E graças a Deus que não é. Porque eu vim nessa vida para aprender a ser gente, para aprender a ser ser humano, né? Eu estou ser humano. Então, eu vim para aprender a ser ser humano. Mas eu vim para aprender a ser ser humano e vim também para conseguir ajudar outros seres humanos como eu a se relacionarem e a se comunicarem melhor. Quando eu falo comunicação, não é falar bonito, falar lindo, falar maravilhoso, como tem político e gente por aí fazendo, não. É você conseguir ser entendido. Porque eu vou falar uma coisa para você, preste bem atenção. Você pode mandar uma pessoa merda de várias maneiras. Mas ela pode sair rindo, dando risada e você mandou ela merda. E a outra, ela pode sair puta com você. Então, de qualquer maneira, tem vários jeitos de se falar com as pessoas. Hoje eu falei um monte de coisa assim, meio assim, truncado, porque eu quero jogar pinceladas para vocês entenderem. Comunicação e relacionamento andam juntos. E isso faz de você o que você é. E isso também te ajuda ou a dar uma guinada na vida ou a retroceder. Ou a te deixar feliz, saudável ou te deixar doente. Pensa nisso, começa às vezes a gente não percebe certas coisas, mas começa agora a perceber que às vezes uma relação errada, uma conversa errada, te deixa lá para baixo, te deixa doente. E aquilo lá é uma bola de neve, né? Ela rola, 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 rola. Quando você vê, você já tá naquele problemaço. Então é isso aí que eu queria te falar hoje. E segue a gente lá no YouTube, Ana Zanetti, e também aqui no Instagram, tá? Fica com Deus e obrigada.